O título da mensagem de hoje é uma pergunta: livres do quê e servos de quem? É uma pergunta. Nós cantamos, nós falamos sobre liberdade, muitas vezes, expressamos isso, que nós somos livres, enfim, mas do que exatamente nós somos livres? E de quem exatamente nós somos servos, ou nos tornamos servos? A reflexão é sobre este tema. Sabe, irmãos, que a questão da liberdade, o tema liberdade, é algo muito, muito custoso, é muito precioso para a humanidade. Quando falamos de liberdade, nós podemos ver na história que guerras foram feitas em busca de liberdade. Pessoas mataram e pessoas morreram em busca de liberdade. A liberdade é um valor muito caro para a sociedade. É um valor muito precioso para todos nós. Perder a liberdade é algo que ninguém quer. Um exemplo máximo disso, é quando alguém comete uma infração, algum crime, algo maior que pela lei, essa pessoa então ela passa pela experiência de ter a sua liberdade cerceada. Ela vai para a cadeia e ninguém quer essa experiência. Ninguém quer ver a sua liberdade cerceada. Mas a Bíblia fala muito de liberdade. O mundo hoje, as pessoas proclamam uma liberdade, as pessoas querem liberdade, mas o que as pessoas entendem de fato sobre liberdade? O que é liberdade que as pessoas estão proclamando? Você vai na televisão e na mídia, enfim, em todas as formas de comunicação, é algo que está latente no pensamento social. Todo mundo quer liberdade. Mas o que será isso? Sabe que no dicionário da filosofia, liberdade em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Agora, num pensamento popular nos dias de hoje, liberdade é fazer o que tem vontade, fazer o que deseja, fazer o que quer, como quer, na hora que quer. Faz sentido isso? Não é assim que acontece? Muitas vezes, adolescentes, quando estão naquele processo de amadurecimento e eles querem algumas coisas que os pais ainda julgam não ser o tempo oportuno, eles reivindicam liberdade. Porque eu estou preso aqui, eu quero minha liberdade. Alguém já viu esse filme aí por aí? Acontece, Acontece. Mas essa ideia popular de liberdade, de a pessoa fazer o que elas têm desejo de fazer, em cima disso, bandeiras são levantadas. Por exemplo, as feministas levantam a bandeira do aborto fortemente, porque elas apontam a seguinte proposta: olha, meu corpo, minhas regras, eu tenho que ter liberdade sobre o meu corpo. Então, sobre essa ideia, defendem a prática do aborto. Muitos outros têm a defesa da liberdade do uso recreativo das drogas, sobretudo da maconha, e para isso querem mudar as leis para que haja liberdade, para que as pessoas possam fazer com a vida delas o que bem entendem. Pasmem, existe um movimento forte acontecendo nos dias de hoje para que o incesto não seja mais crime. Porque, afinal de contas, é uma expressão, dizem eles, não eu,
Dizem eles, é uma expressão de amor. Qual o problema se irmão com irmã se gostam? Um pai com uma filha, uma mãe com um filho, ou ainda extrapolando, um pai com um filho, a mãe com uma filha. Afinal de contas, tudo não é expressão de amor? E ainda reforçados, pela cultura ou pseudocultura que se canta e que se faz sucesso ao proclamar: qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Já ouviram isso por aí? Sobre tudo isso está a bandeira da liberdade. E há contra estes que defendem tais liberdades, contra eles está um povo, um pensamento, um grupo que lhe faz oposição. E esse grupo, ele está aqui na minha frente hoje. A igreja é um freio para esse carro desgovernado desse mundo. Aquilo que nós temos na palavra de Deus é algo que vai contra essas tais liberdades. Então há um levante contra a igreja, contra o povo de Deus e contra o próprio Deus, porque afirmam estes que nós somos aqueles que vão tolir, cercear a liberdade, que não há mais como, não é mais tempo, em pleno século 21, não é mais tempo para se viver com um pensamento conservador, retrógrado, ultrapassado, que esses conceitos de moral não cabem mais para os dias de hoje e que nós somos verdadeiros impeditivos da liberdade dos homens. Por conta disso, se levanta revoltas, a igreja passa a ser malquista, mal vista, a igreja passa a ser um problema. Mas o que Deus diz sobre tudo isso? O que a palavra de Deus nos diz sobre tudo isso? O que de fato é liberdade e do que nós fomos livres ou libertos? Vamos dar uma olhada sobre isso. Primeiro fato, primeira realidade que envolve todos os homens, todos os homens. A palavra de Deus nos diz que nós todos nascemos sob a condição de pecadores. Quem aqui reconhece que nasceu pecador? Nós não nascemos na condição humana de santos. Mas eu era bebezinho, não cometi mal nenhum. Mas a natureza pecaminosa estava todinha dentro de você. Dentro de mim também, eu não escapei dessa. Certo? Então, a realidade é que todos nós nascemos na condição de escravos do pecado. Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, nos fala algo sobre isso. Nos diz João 8,34, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Todo o que peca é escravo do pecado. Então, primeiro fato, primeira constatação, se nós chegamos à conclusão que todos nós nos fizemos pecadores, significa que todos nós nos fizemos escravos do pecado. Irmãos, o pecado é algo interessante de ser analisado e compreendido. Quando nós vamos mais a fundo estudando sobre a questão do pecado, o apóstolo Paulo, ele expressa isso, ele fala sobre isso, trazendo a ideia de que o pecado fosse um outro ser dentro de nós. Uma outra expressão de vida atuando junto a nós. Como é que ele diz isso? Por que ele vai dizer isso?
Ele diz aos romanos, ele vai falar lá que, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. E ele diz, desventurado o homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? O que ele está querendo dizer com isso? Vocês sabem que uma das formas de tortura dos romanos, na época, além da cruz, da crucificação, havia várias formas de tortura. Uma delas era a chamada corpo de morte. Eles pegavam o cadáver de alguém, né, o corpo de alguém que havia morrido, e eles amarravam aquele corpo nas costas do sentenciado. E o que acontecia? Aquela carne morta começava a apodrecer, e quando a carne começa a apodrecer, o que aparece? Os bichinhos aqueles. E essa carne apodrecida com os bichinhos em contato com a pele do vivo, começava a invadir a carne do vivo e a comer a carne viva, ao ponto de levar o indivíduo à morte. Era uma forma de punição, de sentença, de tortura. E Paulo usa essa ilustração para falar sobre o que é o pecado na nossa vida. Ele diz que o pecado é como esse corpo externo amarrado a nós, que vai nos levando à morte. E aí ele afirma, o salário do pecado é a morte. Mas é no mesmo texto que Paulo também vai dizer, graças a Deus por Cristo Jesus, que me libertou. O Senhor Jesus, ele arrancou esse corpo de morte que estava sobre nós, que vivíamos debaixo de uma sentença, a sentença de morte causada pelo pecado. Então, primeira realidade, todos os homens nascem escravos do pecado. Todos. Vivemos por algum tempo da nossa vida debaixo desse jugo, dessa servidão. Como essa servidão se estabelece? O pecado, ele atua na vontade. Ele atua na vontade das pessoas. Ele provoca um desejo incontrolável. E a pessoa, então, esse desejo, essa vontade é embasada na natureza do homem. Todos nós temos a nossa natureza, nascemos com ela. E essa natureza, ela apresenta inclinações. Isso é a realidade de todos. Nós nascemos com inclinações para a maldade, inclinações para desejos maus, para desejos perversos, para desejos iníquos. Alguns vão ter inclinações para imoralidade sexual. Outros vão ter inclinações para orgulho, soberba, inveja. Outros podem ter inclinações para o mau uso da língua, para ser uma pessoa fofoqueira, que leva contenda entre as pessoas, que provoca divisões, que ao usar a sua língua, ela destrói, ela mata. São inclinações para a maldade. Outros são gananciosos e avarentos. Todas essas expressões são inclinações da nossa natureza. Nascemos com essas inclinações. Então, a regência do pecado, ela faz o quê? Ela vai te fortalecer essa natureza carnal para que você viva na prática destes desejos. Quem aqui já teve a experiência de saber que algo não é certo? Conscientemente você não quer fazer aquilo, mas na hora H acaba fazendo, às vezes outra vez e outra vez e outras vezes. Quem já passou por essa experiência? Quem já viveu esse drama? Estão percebendo? É a força dessa natureza maligna atuando sobre você, atuando sobre todos nós. E a primeira constatação,
Todos nós nascemos debaixo dessa condição. Outra coisa, outra constatação. 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Fala assim: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então, quando a pessoa está na condição de escrava do pecado, automaticamente ela também se faz escrava do diabo. Porque ela está debaixo do domínio, do controle, da regência do diabo, que se apropria das escolhas más que o homem faz. Então, você não apenas se faz escravo do pecado, como também acaba se fazendo escravo do diabo, porque ele está agindo, ele está atuando, matando, roubando, destruindo. Esse é o grande objetivo. Então, irmãos, nós não podemos ser inocentes, achar que não é bem assim, e levar as coisas de brincadeira, levar as coisas displicentemente. Quem vive debaixo da sentença do pecado, vive debaixo do jugo opressor de Satanás. E nós estamos falando de liberdade. É interessante que as pessoas que são proclamadoras da liberdade, conforme o mundo apregoa, na verdade elas se revelam totalmente escravizadas dos seus desejos. Desejos estes que afastam de Deus, que põem para longe da presença de Deus, que cegam o entendimento e traz morte. E a bandeira mentirosa é liberdade. Mas algo tremendo acontece. Todo ser humano é escravo. Amém? Todo ser humano é escravo. Quem aqui é escravo? Quem aqui é escravo? A palavra escravo é a mesma que a palavra servo. Servo e escravo é a mesma palavra. Quem aqui é servo? Quando a gente pensa, em servo, a gente já tem um entendimento. Não, eu sou o servo de Deus. Com clareza agora, quem aqui é servo de Deus? Vou mudar a palavra. Quem aqui é escravo de Deus? Quando a gente pensa em escravo, a gente tem um pensamento ruim sobre isso. Quando a gente pensa em servo, parece que é algo mais soft, algo mais light, menos tenso. Mas a verdade é que, qual é a característica do servo ou do escravo? É que ele tem uma vontade que não lhe pertence. O escravo tem alguma vontade? Ele tem algum direito próprio? Não. Todo o seu direito pertence ao seu Senhor. E quando nós nos fazemos servo de Deus, nós estamos abrindo mão dos nossos direitos ou das nossas vontades, rendendo à vontade de Deus. Tem outra opção? Tem outra opção. Você ser servo do diabo. Mas não tem uma terceira opção? Não tem. Não tem uma terceira via? Não tem. Não tem a coluna do meio, não tem como ficar em cima do muro, não tem plano C, não. Ou você, na prática, se faz servo de Deus, ou você vai ser servo do diabo. Por quê? Porque você, que não se faz servo de Deus, você acaba vivendo sobre a regência do pecado que atua no nosso corpo. E quando você está debaixo dessa regência, automaticamente está debaixo da regência servil, de Satanás.
Veja o que diz Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. O que eu quero salientar aqui? Se todos nós somos servos ou de Satanás, né, ou de Deus, é importante nós termos claro que, na verdade, Deus fez uma grande obra. Deus fez uma grande obra, porque todos nós estávamos na condição de escravos do diabo, e Deus pagou um preço. Primeira vez que eu estive em Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer um lugar onde eles ali tinham um mercado de escravos. Ficava na beira do mar e tinha ali um mercado de escravos. Ali eles embarcavam os escravos para serem trazidos para o Brasil. Ali tinha todo o processo de venda de escravos. Você já deve ter visto em filme, né, como é que acontecia essa compra de escravos. A Bíblia nos revela que nós fomos comprados. Tínhamos um outro Senhor sobre nós e agora nós somos comprados. Foi pago um preço para nos comprar. Por isso é que nós não estamos debaixo da regência de Deus sem a condição de sermos servos de Deus. Para estar debaixo da regência de Deus, precisamos nos fazer servos de Deus. O próprio Senhor Jesus deu o exemplo. Quando ele estava ali por ser crucificado, ele disse: Pai, não seja, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o que o Pai fez? Executou a vontade dele. Isso vale para nós também, é regra de vida. E olha o texto de Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Irmãos, ele comprou. Mas que liberdade é essa que ele agora nos concede? A liberdade da escravidão do pecado. Se antes o querer fazer o bem e não conseguir fazer o bem era uma realidade para nós, nesse momento em que nós fomos comprados e passamos a pertencer ao Senhor, Ele nos deu essa liberdade. Ele nos resgatou e nos deu essa liberdade. Não é uma liberdade para nos tornarmos autônomos, conforme o conceito da filosofia, para fazer o que bem entendermos. Não. Temos a liberdade do quê? Do jugo que pesava sobre nós, o jugo do pecado, da opressão maligna. É disso que fomos libertos, é disso que fomos livres, disso que fomos comprados por Deus. E um alto preço foi pago. Qual foi a moeda? O sangue. O sangue foi a moeda de compra, né? O próprio sangue de Jesus foi a moeda de compra. João 8,36 fala: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Uma outra versão vai falar: verdadeiramente sereis livres. 1 Pedro 2,16 fala: pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Olha, o texto é muito claro. Vocês são livres, mas são escravos de Deus. E não usem da sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Agora eu estou livre. Agora não há mais condenação sobre mim. Agora não há mais sentença. Eu estou livre. Vou fazer agora o que eu quero. Não. Errado. É outro pensamento. Não use da sua liberdade para fazer o mal. Romanos 6, 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado
e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. A palavra do apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos é claríssima. Agora são livres do poder do pecado. Irmãos, como funciona isso? Quando nós recebemos o Evangelho de Jesus, nós entendemos, nós temos a revelação de quem é Cristo. Nós temos os nossos olhos espirituais abertos, nós temos a revelação que Ele é o Filho de Deus, Senhor, Salvador. Nós temos a revelação de que Ele fez toda esta obra, isso nos é compreendido, nos é entendido no Espírito. E nós então tomamos uma decisão, fazemos uma escolha. Qual é a escolha? Eu me rendo. Eu quero ser parte do reino de Deus. Eu quero viver essa realidade. Eu quero ser um servo de Deus. Eu quero estar livre desse jugo da condenação, da morte advinda do pecado que atua em mim. Eu escolho isso. Todos têm o direito de escolha, você tem o seu livre-arbítrio, o seu direito de querer que a obra de Deus tenha validade sobre sua vida. O sacrifício de Jesus é para todos os homens, porém, ele vai ter aplicação para aquele que decidir e escolher se render ao senhorio de Cristo. A partir deste momento, dessa decisão sincera, primeira coisa, os pecados são perdoados. Amém? Pecados são perdoados, então já não há mais condenação. Mas e agora? Como é que fica a minha vida daqui para frente? Aí vem a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus que vem habitar dentro de mim, dentro de ti. É este Espírito que nos dá a força, a autoridade e o poder para não vivermos mais debaixo do jugo do pecado. O que isso significa? Que a nossa natureza, a nossa velha natureza, não é que ela desapareça de nós. Ela existe, ela ainda está lá. Ela só vai desaparecer de nós lá quando estivermos vivendo a eternidade. Essa natureza, incompleta, Paulo vai usar essa expressão, ela vai ser daí substituída por a natureza completa de Deus nas nossas vidas. Enquanto isso não acontece, a nossa natureza, que nós nascemos com ela permanece com a gente, mas agora, por causa do Espírito que em nós habita, essa natureza ela é suprimida, ela é acorrentada, ela é trancafiada, ela se mantém debaixo de governo. Então, se a tua inclinação era para se prostituir, se a tua inclinação era para fofoca, para mentira, para ganância, para ser homossexual, se a tua inclinação era para qualquer natureza de pecado, agora, por obra do Espírito de Deus em você, você tem autoridade e força para manter essa natureza anulada. Ela não te governa mais. Como pode isso? O cuidado está agora nessa relação que Paulo, na carta aos Gálatas, ele explica com muita clareza. Ele diz, se você se encher do Espírito, se você se encher do Espírito de Deus, e só pode se encher do Espírito de Deus aquele que entregou a sua vida ao senhorio de Cristo. Esse é o primeiro passo, é se entregar ao senhorio de Cristo. O segundo passo é se encher do Espírito. Se você se encher do Espírito, você não vai satisfazer as inclinações e os desejos e paixões da sua natureza carnal. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você não buscar se encher do Espírito, e isso não acontece nos cultos de domingo, isso acontece no seu dia a dia, é um estilo de vida.
Se você não buscar se encher do Espírito, você vai se caracterizar como aquilo que o apóstolo Paulo denominou de ser carnal, o crente carnal. O que é o crente carnal? É o crente que não vive cheio do Espírito, e por isso ele vive sempre satisfazendo a vontade da carne, porque é uma luta permanente, é uma luta constante entre a carne e o Espírito. Há uma luta permanente entre viver a vontade de Deus e viver a nossa vontade. O sacrifício foi feito, o preço foi pago, a obra está realizada, mas Deus sempre vai respeitar e nos deixar na escolha das nossas decisões. Vivemos um tempo, irmãos, onde a prática da espiritualidade dos crentes dos últimos tempos, dessa geração mais atual, as práticas, as disciplinas espirituais, elas são profundamente negligenciadas. Não há como você se encher do Espírito se você não tiver a disciplina espiritual. Por meio do quê? Por meio de oração diária, por meio de louvores. Quem já teve a experiência de começar a cantar louvores e começar a chorar, a se quebrantar? Você está se enchendo do Espírito, e você pode perceber que quando isso acontece, você se vê mais próximo de Deus, você se vê mais íntimo de Deus, e você se vê com a vontade do pecado abafada, suprimida, sufocada. Porque você se encheu do Espírito, você agora tem poder. Então, Cristo Jesus pagou o preço para nos libertar desta força que antes não tinha controle, mas agora tem. Agora ela tem, ela pode ser subjugada. Olhe para mim, querer argumentar, vou dizer uma coisa bem séria, você querer argumentar, você que já nasceu de novo, de que você tem uma fraqueza e que Deus entende. Não. Você querer sustentar uma vida de pecado, vejam só, o pecado, ele não está apartado de nós, de um todo. Ele continua fazendo parte da nossa realidade. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele traz isso muito claro já no primeiro capítulo, né? Ele disse: quem diz que não tem pecado já está pecando porque se faz mentiroso. Nós não estamos dizendo que nos convertemos e não pecamos nunca mais, não é isso. A questão é o pecado na condição acidental das nossas vidas. Você tropeça, você não esteve atento, não vigiou por uma situação, você tropeça, então você recorre a Deus. E a carta de João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fantástico, maravilhoso. Mas isso é muito diferente da pessoa querer sustentar uma vida no pecado. Querer acomodar a vida numa condição de pecado, querer justificar a condição de pecado como legítima, isso não tem cabimento, isso não tem parte com Deus. É isso tudo que Romanos 6,22 está dizendo. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Agora, finalizando essa parte, libertos da escravidão do pecado, Gálatas 5,13 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor.
E também 1 João, capítulo 3, do 7 ao 9. 1 João 3, do 7 ao 9, diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, vejam só, abrindo parênteses, depois de já ter recebido a revelação de Cristo, depois de já ter escrito o seu nome no livro da vida, já ter manifestado tudo isso, a pessoa decide voltar a viver na condição do pecado. O texto nos diz assim: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Então não há sentido você viver deliberadamente no pecado. Fomos chamados para uma vida de santidade. Nós somos chamados por Deus para um caminho de santidade. Sabe o que significa esse caminho de santidade, essa vida de santidade? Significa, irmãos, que a palavra santo, traduzindo a grosso modo, é separado. Então, o mundo é um espaço, é um lugar onde as pessoas ali desenvolvem todos os seus pensamentos, os seus conceitos, as suas ideias, como estávamos falando no começo, as ideias de liberdade que o mundo tem. O que significa ser santo nesse contexto? É entender que Deus nos separou disso. Nós fazemos parte a uma outra comunidade. Nós fazemos parte de um outro pensamento. E que liberdade para nós tem um outro significado. A liberdade para nós não é a liberdade que o mundo busca e apregoa. A liberdade para nós é a capacidade de não viver mais sujeito à vontade do pecado e tampouco de Satanás. É disso que somos livres. Amém? É disso que nós somos verdadeiramente livres. Que coisa maravilhosa saber que esse inimigo cruel, ardiloso, terrível, não tem mais domínio sobre nossas almas. Que privilégio, que dádiva, que vida tremenda, que bênção. Ao passo que tantos que se dizem livres não sabem que na verdade são efetivamente escravos. São dominados. Fazem o que os seus impulsos ordenam e promovem destruição para todo lado. Concluindo, fomos libertos do poder do pecado, da escravidão de Satanás e da sentença de morte que nos estava imposta, para servirmos a Deus na prática da justiça. Que tremendo, irmãos, é ter essa realidade. Nós fomos salvos, fomos libertos e agora recebemos da parte de Deus uma missão. Nós fomos chamados para a prática das boas obras. Nós fomos chamados para a prática da justiça, para executar nessa terra aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que produz louvor a Deus. Temos que viver diariamente executando isso. Ao levantar, ao falar, desde o começo do nosso dia, ao dar bom dia para sua família, você já tem a oportunidade de fazer uma boa obra, uma justa obra. Você pode dar um bom dia
que vai abençoar as pessoas da tua casa, e você pode, com o seu semblante, comunicar algo terrível já no começo do seu dia. E por aí vai, você vai para o seu trabalho, você é convidado por Deus à prática de boas obras, andando pela rua, trabalhando, estudando, fazendo todas as atividades normais do seu dia. Todo o tempo você é chamado por Deus para o exercício da justiça, para o exercício das boas obras. E estando sensível àquele que talvez esteja com alguma necessidade, você ser uma mão estendida, você ser um ombro amigo para quem está sofrendo, você ser um colo para quem está desamparado, você ser uma mão estendida para aquele que está caído, chamados para as boas obras, para executar a justiça de Deus. Para isso nós somos libertos, amém? Para isso somos livres, para isso nós fomos vocacionados. Isso é grande demais, isso é maravilhoso demais, amém?